Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que soa quase como ficção científica, mas que tenta resolver um problema bem real e comum para muita gente: a dificuldade de dormir. A ideia é usar correntes elétricas bem suaves para basicamente ajustar o nosso cérebro para um sono de mais qualidade. Parece usado, né? Mas vamos entender direitinho como isso pode funcionar. Para milhões e milhões de pessoas, ter uma boa noite de sono é um desafio diário. É uma luta que afeta quase tudo na vida, sabe? Do humor ao desempenho no trabalho. Mas por que isso acontece? E o que dá para fazer? Ainda mais quando as soluções tradicionais parecem não adiantar. Então, antes da gente olhar para a solução, é muito importante entender o tamanho real do problema. Não dormir bem vai muito, mas muito além de só se sentir cansado no dia seguinte. As consequências podem ser bem profundas e durar bastante tempo. O impacto de não dormir direito é gigantesco. Uma pesquisa de 2023, liderada por Viotti, mostra como essa falta de sono afeta a nossa capacidade de pensar, altera o nosso humor, prejudica as relações sociais e, olha só, pode desregular todo o nosso relógio biológico. É um problema sério, com consequências bem reais na vida das pessoas. E as soluções que existem hoje? Bom, muitas vezes o caminho mais comum são os remédios. Só que a ciência já mostra que eles não são uma cura definitiva e ainda podem trazer efeitos colaterais. Isso cria uma necessidade assim urgente de achar alternativas que sejam mais seguras e eficazes no longo prazo. E se em vez de tomar um comprimido, fosse possível reprogramar ou, quem sabe, ajustar as ondas do cérebro para ajudar a gente a dormir? É exatamente aqui que a gente entra no mundo da neuroestimulação. Parece uma coisa radical, mas a ideia por trás é até que bem sutil. A tecnologia por trás disso tem um nome: estimulação cerebral não invasiva, ou NIBS. Em vez de qualquer tipo de cirurgia, ela usa uma estimulação bem suave pelo lado de fora da cabeça para influenciar a atividade dos neurônios. E existem basicamente duas formas principais de fazer isso. De um lado, temos a estimulação elétrica. Ela usa uma corrente bem fraquinha, quase imperceptível, para meio que incentivar ou acalmar os neurônios. Do outro lado, tem a estimulação magnética, que usa um campo magnético para gerar uns pequenos pulsos elétricos no cérebro. O importante é que ambos os métodos não são invasivos e têm o mesmo objetivo final. A chave aqui é a simplicidade do conceito. O objetivo não é dar um choque no cérebro, de jeito nenhum. É mais como modular a atividade dele de uma forma bem gentil. Peça como se fosse dar um empurrãozinho de leve num balanço que perdeu o ritmo, sabe? Só para ajudar a atividade do cérebro a voltar para um padrão mais saudável, que leve ao sono. A ideia é fascinante, não é? Mas a grande pergunta é: será que funciona? Vamos agora dar uma olhada no que a ciência diz, o que os estudos realmente mostram sobre a eficácia dessas técnicas. Essa é a pergunta de $1 milhão. A teoria é elegante, a tecnologia já existe. Mas e os resultados na prática? Será que eles confirmam essa promessa toda? A resposta, como a gente vai ver, não é um simples sim ou não. Para achar respostas confiáveis, os pesquisadores fizeram o que se chama de revisão sistemática, lá em 2023. O processo é de um rigor impressionante. Eles começaram com quase 450 artigos científicos. Depois de passar um pente fino, um filtro bem rigoroso para garantir a qualidade, só 11 estudos foram considerados fortes o suficiente para uma análise mais profunda. E o que esses 11 estudos super selecionados revelaram? Basicamente, um cenário bem misto. Tanto para insônia quanto para a síndrome das pernas inquietas, alguns estudos mostraram melhoras claras. Mas, ao mesmo tempo, outros estudos, que eram igualmente rigorosos, não acharam nenhum efeito que fosse realmente significativo. Então, o ponto principal, vindo direto da conclusão dos pesquisadores, é este: a eficácia dessas técnicas ainda é uma questão em aberto. Não dá para bater o martelo com um sim ou um não. A promessa continua lá, mas as evidências, bom, elas ainda não são conclusivas. Ok, se a tecnologia parece tão promissora, por que os resultados são tão inconsistentes? A resposta para isso está nos detalhes de como as pesquisas são feitas e nos desafios de estudar uma coisa tão complexa como o sono. A revisão dos estudos aponta vários motivos para essa bagunça. Os estudos variam em tudo, na intensidade da estimulação, na frequência, até no local do cérebro que é estimulado. Além disso, a forma de medir o sono muda de um para o outro e, claro, cada paciente reage de um jeito diferente. Juntar tudo isso torna a comparação dos resultados uma tarefa super difícil. Mas talvez o maior desafio de todos seja a nossa principal ferramenta de medição. A polissonografia é o que chamam de padrão ouro.
mas ela envolve conectar dezenas de sensores no corpo da pessoa. E aí, como algumas pesquisas recentes apontam, o próprio processo de medir o sono pode acabar atrapalhando o sono. É um paradoxo, né? Isso leva a gente a uma questão fundamental. Se a própria ferramenta que a gente usa para validar as novas terapias tem suas falhas, como é que vamos avançar? A resposta, talvez, esteja em desenvolver ferramentas de medição que sejam mais inteligentes e menos invasivas. E agora a gente chega na parte final, onde vamos ver como a inovação na forma de medir o sono pode ser a chave para finalmente destravar o potencial de terapias como a neuroestimulação. Aqui dá para ver bem o contraste entre o método antigo e o que está por vir. De um lado, a polissonografia feita em laboratório, complexa, cara e bem desconfortável. Do outro, uma nova abordagem que está sendo desenvolvida. Usar inteligência artificial para analisar os estágios do sono com um simples sensor de eletrocardiograma, o ECG, que pode ser usado no conforto de casa. E a precisão desse novo método? Olha só que impressionante. Um estudo recente desenvolveu um modelo de inteligência artificial que conseguiu classificar os estágios do sono com uma precisão de 83,67%, usando só o sinal de um único sensor de ECG. É um avanço enorme, que torna a medição do sono muito mais acessível e natural. E aqui a gente amarra tudo. Ferramentas de medição melhores e menos invasivas, como essa baseada em IA, permitem coletar dados mais precisos e de muito mais gente. Com esses dados em mãos, vai ser possível refinar e validar terapias como a neuroestimulação para finalmente a gente ter respostas claras sobre o que realmente funciona. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. A jornada para tratar os transtornos do sono é bem complexa e a neuroestimulação ainda é uma promessa em construção. Mas, conforme as nossas ferramentas ficam mais inteligentes, talvez a gente esteja mais perto de um dia em que uma boa noite de sono não venha de um frasco de remédios, mas sim de uma sintonia fina com os próprios ritmos do nosso cérebro. Obrigado por acompanhar esta análise.